Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos assistindo. Meu nome é Leandro Enisman, sou médico ortopedista e juntamente com meus amigos Matheus, André, Noel e Bruno apresentamos o Muito Além do Gesso. Eu queria chamar vocês para a nossa terceira temporada do Muito Além do Gesso, para a temporada de 2022, ou quem sabe 2020 parte 3, ninguém sabe muito bem como é que estamos neste exato momento, e com certeza eu posso prometer para vocês que nessa terceira temporada a gente vai seguir trazendo os temas que vocês querem ouvir, para saber mais da ortopedia, daquela parte legal, daquilo que não contam para vocês. A gente está aqui sempre à disposição lá no nosso canal do Instagram, no podcast.ortopedia, para trocar ideia com vocês e saber do que vocês querem saber. E para começar bem o ano, a gente vai começar com um tema que infelizmente ainda é polêmico, infelizmente ainda é tabu, mas vocês vão ver que tem muita coisa interessante que não tem por que esse tema ser tabu. A gente vai falar hoje sobre cannabis medicinal e eu vou passar para o André para ele apresentar o nosso convidado. Bom, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu quero apresentar um cara que é muito especial. Virou um amigo, tá? De certa maneira a gente se conheceu por um acaso, acabamos fazendo um tratamento, virou um amigo, virou um cara muito próximo, um cara super interessante, que gosta de esporte radical, empreendedorismo, e teve uma iniciativa, uma ideia, empreendeu e trouxe uma empresa muito bacana para a gente, que é a HempMed. Então, vou pedir para ele mesmo se apresentar. Matheus Patelli, se você puder falar um pouquinho da sua trajetória, como é que foi essa empresa, por que você trouxe, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais no tema do cannabis medicinal. Matheus, está contigo. Legal, obrigado. Bom, vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está escutando a gente aí. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um tema bastante polêmico, sim, mas acho que tem muita... Já avançou bastante, ainda muita coisa para a gente fazer. E ter esse tipo de espaço, né? O público médico ele é fundamental. A gente precisa levar a mensagem, tirar todo o estigma e preconceito desse tema. Então, primeiro, muito obrigado pelo espaço. Vamos ver se a gente consegue trazer bastante informação útil para vocês aí. Bom, a HempMeds está aqui no Brasil desde 2015, então foi mais ou menos quando começou esse tipo de tratamento aqui no Brasil. Começou muito com luta de pais para doenças raras, mais para trás ainda, que buscavam algum tipo de solução por grupos de redes sociais. Então trocavam ali uma figurinha, né, e tentavam encontrar alguma maneira de trazer alívio para filhos que estavam passando por convulsões e diversos outros problemas ali. Encontraram no canabidiol uma possibilidade, começaram a trazer em viagens e em diversos casos os depoimentos eram muito positivos. E isso acabou se tornando frequente, essa mensagem foi sendo passada para frente, as pessoas começaram a entender que isso de fato funcionava. E aí desde 2015 que se estabeleceu de fato uma normativa, né, que a Anvisa começou a regular a entrada do produto no país, e pelo meio da importação a gente fala uso compassivo nesse caso, que seriam importações excepcionais, onde o médico descrevia que não tem nenhum tipo de produto, né, nenhum tipo de medicamento que funcionava para aquele quadro clínico. Então, ele se responsabilizava por trazer um produto que não tinha registro de medicação no Brasil e por isso vinha por, na verdade vem ainda, né, por meio da importação. Matheus, pois não? dá uma luz para a gente, tirar a gente da ignorância, antes de começar, só para tentar entender que eu sou um belo ignorante nisso, né? Quando você diz o canabidiol, é cápsula, é cigarro, é um negócio para injetar, dá uma introdução aí inicial, só para a gente tentar entender para que caminho que a gente está indo. É bolinho, sem piadas, estou falando sério, quais são os tipos de que essa medicação pode ser feita, tal, porque realmente eu não conheço. Não conheço mesmo, tá? Sem piadas, tá? Mas eu começo te respondendo com uma piada, tá? As coisas que eu mais escuto quando me perguntam sobre esse mercado. Perguntam assim, você trabalha então com cannabis, né? Trabalha com maconha. E aí, você não tem uma amostra? Essa é a primeira pergunta. A gente, em 2021,
enfim, existe uma regulação disso desde 2015, a pessoa normalmente pergunta, nossa, mas é legal, assustada, né? Como se estivesse usando alguma coisa errada. Então, e perguntam também se precisa fumar, sobre a dependência química e diversas outras coisas. Então, de maneira geral, você tem inúmeras formas de administrar esse produto, seja ele em pasta, em cápsula, em líquido sublingual, seja inalatório, seja o próprio cigarro. Não vamos negar, existe, claro, muita gente faz esse uso. Gummies também vem para cá. Gummies é supositório. É Gummies chiclete? como se fosse uma balinha de goma. Sabe aquela balinha de goma docinha, colorida? Tá. Conheço aquela da banca de jornal lá, sabe, Como jornal se de fosse uma fruta lá. Fine. Como se fosse uma Fine. Acaba vindo nesse formato para deixar, de certa forma, um pouco mais atrativo, principalmente para pacientes novos, né, crianças, que não querem pegar. Existem enfim, inúmeras maneiras de você colocar um sabor ali, alguma coisa, mas se você vai para uma pasta muito concentrada, para alguns casos clínicos aí muito severos, tem um gosto de planta muito forte. Eu já provei e, assim, você chega a soltar lágrima, é muito forte. Então, você precisa trazer aquilo de alguma maneira, de alguma forma muito mais palatável, né? Então, tem diversas coisas aí. E, Matheus, eu vou imaginar que eu vou fazer a pergunta que deve ser a segunda pergunta que você mais ouve, que é, e dá barato quando você está traduzindo maconha medicinal ou não dá barato? Assim, quando a gente fala entre maconha, lá dentro a planta tem inúmeros componentes. Dentre esses componentes existem os canabinoides. São centenas de canabinoides. Sem sombra de dúvida, os mais conhecidos, que a gente mais escuta falar, é o canabidiol e o THC. Quando a gente fala de barato, que seria um efeito, vamos dizer, tóxico de um componente, é relacionado ao THC. Ele é eu não vou dizer psicoativo, porque os dois são psicoativos, né, mas que traz algum tipo de sintoma alucinógeno ou alguma coisa do gênero. Normalmente isso está relacionado ao THC. O CBD, zero. O CBD, se você pegar um litro de CBD, não vai te dar barato. Então, não é um produto não é um composto, na verdade, né, que causa dependência química ou que alucina, absolutamente nada disso. É um uso bastante seguro. Peraí, cortou ou não? Não, tá indo, Não, pode ir. estamos aqui. E, Matheus, uma dúvida assim, muita gente associa o canabidiol à maconha. E, de certa maneira, isso me parece algo ruim para o remédio. Mas pouca gente associa o opioide à heroína, que é usado indiscriminadamente por aí. Conta um pouquinho dessa história, da própria, assim, da onde você resolveu trazer, da onde que surgiram esses relatos, como é que está essa coisa para eu não sei exatamente em que pé que está essa regularização ou não, se essa associação com maconha é algo ruim, mas ao mesmo tempo é de lá que vem a substância. Conta pra gente um pouquinho a história, de que pé que está o canabidiol no Brasil. Perfeito. Basicamente, maconha e cânhamo é a mesma coisa. Né? Se a gente pegar as palavras, elas são exatamente iguais. A gente só trocou ali a ordem das letras. Isso foi uma maneira lúdica de tentar tirar o estigma da maconha, criando um outro termo para associar esse termo, né, na verdade, descrever plantas que têm uma concentração de THC, que é o que dá o barato, pequena. Então, existem regulações europeias, norte-americanas, existe a regulação norte-americana e a regulação europeia. Uma fala em 0,2% da concentração total de canabinoides na planta, sendo o máximo para ser considerado um cânhamo, né, em relação ao THC, e a outra regulação fala em 0,3% como máximo de THC para ser considerado cânhamo. No final das contas, é a mesma coisa. A gente até utilizava, algum tempo atrás, um
um folheto também bastante lúdico, e eu vou repetir muito isso porque é uma maneira de você levar a informação que é muito estigmatizada de uma maneira muito mais suave. Então, a gente fazia, de maneira até equivocada, uma comparação entre laranja e limão não é a mesma coisa. Assim como cânhamo e maconha não são as mesmas coisas. O que seria o formato correto de fazer essa comparação? A gente poderia, por exemplo, citar café arábica, que é, enfim, o grão mais nobre, né? Dentro do café arábica, a gente tem inúmeras variedades. Robatã, Catuai, Bourbon amarelo e por aí vai. Quando a gente for falar e ali existem diversas variações de outros compostos naturais que vão dar, de repente, sabores na hora que você vai tomar uma xícara diferente. Eu sou fascinado nesse mundo também, então dá para fazer Puxa, é isso que eu ia um falar. paralelo legal. Além de cannabis, o cara manja de café, meu. Porra, daqui a pouco eu tenho que marcar um episódio só para falar de café, pô. O cara, eu só conheço o Olha, Nespresso, olha lá, viu? vou te falar que eu tenho até medo do que vem na minha carreira, né? Porque eu brinco que eu só trabalhei com vícios. Eu trabalhei com cerveja, com café e agora cannabis. Se eu for para um próximo passo, vai ficar muito sério. Então é melhor parar por aqui. Aí, o André e Leandro querem sugerir para ele o próximo ramo de atuação ou melhor a gente pular essa? Vai ser ortopedia, pô. O que vocês pensaram aqui? Para besteira, né? Vai ser ortopedia, meu. Ô Matheus, mas pensando um pouquinho aí mais para a parte técnica, médica aí, assim. Vou te dar um exemplo prático, tá? Não é mentira, tá totalmente baseado em fatos reais. Eu operei um paciente aqui que ele ele migrou. Então, até posso falar o nome dele aqui, mas vou guardar aqui a ética. Ele migrou para Israel. Em Israel, eu sei que isso é muito mais liberal, tal. E ele tem dor crônica, realmente. Eu operei ele, melhorou, tal, mas ele, doutor, tal, você pode me fazer um relatório, porque lá em Israel a questão da maconha medicinal é muito liberada. Eu não sabia nem como responder isso. Tipo, falei, legal, mas maconha medicinal, tal. Então, fiz o relatório para ele em inglês, do quadro clínico dele e tal. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, ele teria acesso a isso? É legal? E fora, como está isso? Tipo, pelo menos nos Estados Unidos, o cara chega lá com o relatório do médico dele, ele pode comprar o negócio? Aqui pode comprar? Existem, assim, está avançando muito no mundo de maneira geral. Israel, a gente pode dizer que é basicamente onde tudo começou. Isso porque é devido a um cientista chamado Rafael Michula, que começou a isolar os compostos da planta, descobriu ali como que era a química por trás do THC, do CBD, e começou a estudar aquilo mais a fundo, como aquilo funcionava, né? Então começou com um estudo ali farmacológico e isso acabou aos poucos cada vez sendo mais aplicado, né, para algumas condições clínicas. Avançou muito isso. Isso foi mais ou menos quando, Matheus, só para a gente ter uma ideia de linha do tempo. Assim. Isso foi mais ou menos nos anos 60. Tá 60, bom. 70, mais ou menos. Tá? Perfeito. Que começou com o Michula. Aqui no Brasil a gente tem uma produção acadêmica fantástica também, com o professor falecido, o Elisaldo Carlini, da Unifesp, fez inúmeros trabalhos científicos também nesse sentido. Foi muito condenado também lá atrás, chegou a ser preso por fazer esse tipo de estudo e, enfim, diziam que ele fazia apologia às drogas e coisas do gênero, né? Mas esses estudos eles vêm lá de trás. Então, existem países que estão extremamente evoluídos nesse sentido, Israel é um deles. O mercado, ele muda muito, assim, de país para país, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Brasil. Como que você consegue comprar esse produto no Brasil? Com prescrição médica. E existem algumas formas para isso. Então, se você, como eu havia dito, né, quando começou aqui no Brasil, lá em 2015, você tinha a via de importação. Essa via continua existindo. É a via que a gente segue trabalhando na empresa. Você precisa de uma receita simples. Com a receita simples e alguns outros documentos, a Anvisa te autoriza a fazer essa importação e o produto vai direto para sua casa. Então, nesse formato, a empresa ela não pode nem ter estoque aqui no Brasil. Então, a nossa sede está nos Estados Unidos, a produção está nos Estados Unidos,
tudo está lá, estocado lá, e sai direto de lá via courier, né? Então, FedEx, DHL, essas empresas trazem direto para a casa do paciente, mediante receita simples. Um outro formato é com receitas especiais, então azul e amarela, dependendo do nível de THC, você consegue comprar esse produto na farmácia. Isso é algo novo. É uma normativa de 2019, mas as empresas ainda estão se adequando a todas enfim, os requisitos ali da Anvisa. Então, hoje você tem uma empresa fornecendo isso na farmácia, mas existem outras tantas que já receberam a autorização para colocar esses produtos disponíveis nos pontos de venda. Matheus, Então, mas uma dúvida, assim, por exemplo, assim, o médico que prescreve precisa ter alguma autorização especial, ou eu, Noel, André, podemos prescrever? E eu posso prescrever para qualquer doença, ou tem uma lista de doenças, uma lista de CIDs que eu posso prescrever cannabis? Como funciona essa parte? qualquer médico com CRM ativo pode prescrever, não tem nenhum tipo de necessidade. Até pouco tempo atrás, o que acontecia era que as empresas que trabalhavam com isso, elas vendiam cursos sobre como fazer essa prescrição. Eu imagino, até já faço uma pergunta aqui para vocês, eu imagino que nenhum de vocês provavelmente teve alguma aula sobre funcionamento do sistema endocannabinoide durante a faculdade. Nada, e o detalhe, eu ainda fiz Unifesp, que foi o local onde o pesquisador... Exato. Exatamente. Nem então, teórica, nem prática, Matheus, nada. Então, é uma situação muito crítica e a gente vê... Tem um dado estatístico que vocês, acho que até vão se assustar, né? 1 a cada 250 médicos prescrevem cannabis no Brasil. Tudo isso? É muito pouco. Se pouco, achei bastante, na verdade. É muito pouco. Porque 1 a cada 250, se a gente pensar num universo de 500 mil médicos, a gente está falando de 0,2, né? É muito pouco. Por cento. Então, se a gente pensar nas grandes capitais, tudo bem. 250, você vai provavelmente encontrar alguns prescritores. Mas quando a gente começa a ir para o interior ou para algum estado um pouco mais... com menos poderes, vamos assim dizer, vai ser mais difícil de encontrar um prescritor. Né? Ainda está muito concentrado nos grandes centros. Então, qualquer médico pode fazer a prescrição, e como eu estava dizendo, né, as empresas estavam vendendo curso para ensinar, ainda tem essa prática um pouco, ensinar o médico a prescrever. Ensinar a prescrição é uma coisa, mas muitas vezes os profissionais eles entendiam que aquilo era uma necessidade para prescrever o produto. Então, que a certificação ela garantia algum tipo de habilitação especial para que aquela conduta fosse possível, né? E que não fosse condenada e por aí vai. Mas não. Hoje, se vocês quiserem pegar uma receita branca, escrever o nome do produto, tá tudo certo, tá resolvido. Então, não tem nenhum tipo de restrição, não. A gente até comentava, me perguntam assim, quem é o seu cliente? É o paciente ou é o médico? Pensando como empresa, o meu cliente é o médico, porque tudo bem, o paciente vai comprar, mas eu dependo da prescrição do médico. E na hora que a gente pensa em vender um curso para que o profissional de saúde entenda como fazer a prescrição de um produto, quando eu vou pensar em o custo de aquisição de um cliente, ou seja, qual o esforço que eu estou fazendo para conquistar um cliente novo que vai prescrever o meu produto, eu tenho um custo negativo. Porque se eu tenho um curso, eu estou lucrando com ele. E aquela pessoa vai aprender a prescrever um produto, provavelmente ela vai prescrever o meu. Então, isso era uma situação corriqueira há algum tempo atrás, não é algo que vem acontecendo. Diversas universidades estão disponibilizando cursos, inclusive a própria USP tem um curso de extensão em medicina canabinoide, mais voltado para o setor de neurologia, mas é um curso bastante completo, né? Que vai desde a parte introdutória de como começaram esses estudos, as aplicações, a questão de titulação, as variações de produtos e tudo mais. Então, é um curso bastante interessante. A própria Unifesp também tem um curso desse. Existem algumas casas, até alguns
centros acadêmicos menores que estão oferecendo pós-graduações, extensões, mas a gente tem aí, poxa, faculdades renomadas, né, trazendo esse tipo de estudo. Então já é um avanço bastante significativo para o setor. E, Matheus, até levando um pouquinho para a parte bem do dia a dia, né? Como ortopedista, eu diria que, com certeza, mais do que 90% das queixas do consultório, do pronto atendimento, de qualquer lugar, é a queixa de dor. Dor, não sei onde. Dor, não sei aonde. E uma especialidade extremamente cirúrgica. Eu até levantei um estudo que eu compartilhei aqui, de repente a gente deixa... É um estudo que é aberto, a gente vai deixar aberto o pessoal do Instagram, que mostra que mesmo os ortopedistas nos Estados Unidos não conhecem tão bem qual é o funcionamento do canabidiol. Então, bate exatamente com aquilo que você falou. Se eu quero prescrever, vamos supor que eu resolvo entender, eu resolvo aprender e eu entendo que isso pode ser muito bom. Vamos dar um exemplo prático. Eu pego, faço uma receita e mando o meu paciente aonde? Como é que isso funciona? Porque a gente está muito acostumado com o sistema de farmácias, eventualmente até alguma coisa online, mas é muito fácil, né? Assim, uma farmácia você não precisa nem anotar o endereço. Se você andar com o carro por São Paulo, você vai encontrar umas 3 sem querer. Então, como que o paciente compra? Como é que o médico se informa mais e como é que o paciente compra, entendendo que isso tem um ótimo efeito para o paciente? Perfeito. Hoje já é possível comprar na farmácia com as receitas controladas, mas a variedade de produto encontrado na farmácia é menor, além do valor, né? Pelas outras vias, aí normalmente o que acontece é que as empresas especializadas nesse tipo de produto vão até o médico, se apresentam e apresentam como é o processo interno, porque existe burocracia. Como tem que passar pela Anvisa, apresentar a documentação, o nosso exemplo aqui, a gente recebe a documentação do paciente, a prescrição e tudo mais, e dá o apoio para o paciente para dar sequência para que ele consiga comprar esse produto. Então, uma vez prescrito e uma vez que o médico tem contato com essa empresa que faz o trabalho de trazer o produto, é tudo com a empresa. E é um trabalho extremamente manual, né? Tudo feito... Depende de portal do cidadão, você vai fazer um preenchimento de dados, vai mandar CNH com provante de residência, esse tipo de coisa. Depois passa por um processo simples de compra em e-commerce, depois que está tudo autorizado, aí você basicamente vai entrar num site, vai pegar o produto exatamente que foi prescrito pelo seu médico, não pode ser outro produto. Então, prescreveu, um exemplo, prescreveu uma cápsula e você comprou uma seringa, um dosador oral, vai chegar no momento da fiscalização da vigilância sanitária no aeroporto e vai barrar, vai voltar o produto. Então, existe também o cuidado de ter ali um double check para que as compras estejam acontecendo de acordo com o que foi solicitado pelo médico. A gente jamais pode passar por cima disso. Esse processo é demorado, Matheus, de quando alguém faz um pedido até efetivamente chegar na casa dele aqui no Brasil? Como é que é hoje em dia? Leandro, ele varia, porque a gente depende tanto da autorização da Anvisa, que já tomou muito tempo, já chegou a levar mais de 20 dias, hoje ela é instantânea. Se você já tem o produto no hall de produtos que são importados, essa autorização ela é instantânea. A vinda via courier é muito rápida, mas às vezes, pelo próprio processo de fiscalização no aeroporto, pode tomar um tempo. Então, a gente costuma passar para o paciente, até por questões de expectativa, mais ou menos aí 20 dias úteis. Cara, que interessante pensar em 2022 quanta coisa nesse processo ainda parece tradicional demais, né? Aí fica a pergunta que eu tenho, Matheus. Vamos dizer que tem algum cara que é residente, uma pessoa que é residente de ortopedia, ou seja, nem entrou na prática ainda dele, algum estudante de medicina. Se fosse falar daqui a 5, 10 anos, se ele fosse prescrever aí o cannabis medicinal no consultório dele para alguém que tem dor, como o André falou, você acha que ainda vai existir esse processo todo que você está falando? Ou você imagina que vai ser uma coisa que o cara vai lá na farmácia, vai comprar um negócio produzido aqui, que acho que você falou que já tem, né? Onde que você vê a evolução para isso, entendeu? Olha, em 5 anos, eu acredito que a situação ela vai ser muito diferente e eu espero
que, assim como diversos outros países, a gente não esteja restrito somente à farmácia. Vou dar alguns exemplos. Estados Unidos, você consegue comprar CBD em loja de conveniência. É claro que a gente está falando de uma situação muito diferente, onde lá não é um mercado voltado para a medicina como aqui. Lá existe um mercado de wellness, está muito mais relacionado a um uso suplementar. Então, lá acontece dessa forma. México, por exemplo, você consegue também comprar em diversos locais, quiosques, e-commerce normal, sem a necessidade da prescrição, mas já é um país que tem uma orientação para que o médico prescreva esse produto muito maior do que os Estados Unidos. Uruguai, você consegue comprar muito fácil em farmácias, são produtos registrados pela agência deles, mas que também dependem de prescrição médica. Europa, de maneira geral, você consegue comprar também em lojas de superfood, de wholesale e por aí vai, você consegue encontrar esses produtos também. Isso, de novo, né, é bom ressaltar que a gente está falando de CBD, a gente não está falando de THC, não estamos falando de uso recreativo. Então, para o Brasil, em 5 anos, eu espero que a oferta ela seja bastante variada. Para usos muito severos, para pacientes em casos muito sensíveis, se a gente for falar de uma doença neurodegenerativa, de síndromes raras, ele vai precisar de um produto extremamente concentrado, de um rigor farmacêutico altíssimo. Esse produto vai ser mais caro e ele vai encontrar isso na farmácia. Para outros usos, por exemplo, sono, ansiedade, depressão, que a gente já vê alguns estudos avançando nesse sentido e pessoas fazendo uso do produto para isso, a pessoa pode ter acesso a um produto muito mais barato e de maneira mais fácil, menos burocrática. Ele não vai ficar alterado com aquele produto e aquele produto vai trazer um bem-estar. Ele não precisa esperar 20 dias úteis e ele não precisa pagar mais de R$ 2.000 nesse produto numa farmácia. Não faz sentido. Então, o que eu espero, de verdade, eu não penso isso como empresa, penso isso como cidadão, é que a oferta seja muito variada. Que a pessoa consiga comprar isso na farmácia, se ela quiser importar, ela importa, se ela quiser comprar numa loja de suplemento, que ela consiga comprar também. Então, espero que seja assim. Eu gosto de enxergar o mercado de saúde, aí já é uma opinião pessoal, tá? Deixa eu fazer um disclosure aqui. Entre o mercado das pessoas saudáveis, o mercado das pessoas pouco doentes e o mercado das pessoas muito doentes. E eu tenho a sensação que muitas vezes quando a gente vai falar de remédio, a coisa se mistura. Então, até mesmo isso que você falou, né? Existem os produtos que são suplementos, tá? Que eles são vendidos sem nenhuma regulação, talvez num mercado de suplemento para auxílio de sono, algo do gênero. Tem os produtos que vão tratar condições menores, tem os produtos que vão tratar condições maiores. E no Brasil, eu até lembro também de uma frase de uma pesquisadora que ele fala que é o país que mais você tem que provar que você é você mesmo, né? Assim, você pega uma receita que é um papel com um logotipo, faz um carimbo numa padaria que custa R$18, e aí ele vale para um tipo de remédio. Aí se você pega esse papel e xeroca e põe um endereço, ele ganha uma conotação mais especial. Então, você tem algum tipo de remédio. E mais para frente, você precisa de uma receita que é um papel coloridinho, com o mesmo carimbo, que aí ele vale um pouquinho mais. Talvez a gente precise encarar isso de uma maneira diferente, né? Talvez essa burocratização excessiva, tanto de tempo de importação, quanto do tipo da cor do papel, do número de papeizinhos que você manda, não seja tão importante assim. Como é que é essa burocracia para você? Como é que você traz isso? É o mesmo roteiro? É o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. Para a gente, eu preciso, dando um exemplo, né? Essa questão da Anvisa, por mais que seja uma autorização automática, eu preciso de uma pessoa exclusiva só para fazer isso. Ela fica o dia inteiro com um portal inserindo dados de paciente. Então, é uma burocracia imensa. Se a gente vai pensar em quais são as maneiras de mudar isso daí, né? Existem 2 normativas, uma que está tratando da questão do produto em farmácia, a outra do produto sendo importado, que é
mais burocrática, as duas envolvem papel, e existe um projeto de lei que tramita desde 2015 para que seja plantado no cânhamo no Brasil, que seja liberado para fórmulas magistrais, ou seja, farmácia de manipulação, e que tenha um acesso muito maior para a produção acadêmica, que ainda tem um tremendo de um problema para que, se a gente fosse pensar na flora in natura, chegar aqui para que um pesquisador trabalhasse com ela, também é muito burocrático. Então, ele tem que trabalhar com um produto acabado. Se acaba essa formulação daqui a alguns anos, de repente a pesquisa dele que ainda não foi concluída, ele perdeu aquele estudo, né? E quanto tempo vai demorar, de repente, para a gente pegar um estudo clínico de uma excelente qualidade, quanto tempo vai demorar aqui? Legal. Então, a gente precisa ter, acho que esse tato de que na parte de regulamentação a gente precisa evoluir. Isso daí é uma necessidade da sociedade, como de maneira geral. E eu não falo de forma alguma como empresa, né? Você também consegue comprar esse produto de associações. Essas associações existem no Brasil e plantam no Brasil por meio de habeas corpus. Tem um caso gigantesco na Paraíba, né, que atende uma associação que atende milhares de pacientes que foi proibida de atender esses pacientes. Agora imagina falar para a mãe desesperada que ela não consegue comprar aquele produto. Difícil, né? É muito complicado. E para aquela associação fazer os investimentos e ter um trabalho, um rigor com aquela planta, transformar aquilo num produto, estocar numa temperatura adequada, num recipiente adequado, para de repente um juiz falar, não, agora não mais. Então, é muito complicado, né? Se a gente pensar, poxa, uso compassivo é uma importação em caráter de exceção, né? As associações necessitando do poder judiciário. Então, a única normativa que é essa que garante o acesso ao produto na farmácia, ela torna o produto muito inviável, porque você não consegue plantar aqui. Então, vou citar o nosso caso. Parte das plantas, elas saem da Europa. Então, eu tenho um produto natural com custo em euro. Sai da Europa, vai para os Estados Unidos. Toda a minha manufatura, meu estoque está em dólar. O frete também está em dólar. Para eu vender para uma pessoa que tem um poder aquisitivo em real. É muito crítico, é muito grave isso. Aquilo que a gente sempre fala, precisa mudar. O Brasil não é para iniciantes, né? Não é um país Não é para fácil, iniciante. com certeza. E, Matheus, eu queria te perguntar também, voltando um pouquinho mais para o básico, o André chegou a perguntar sobre indicação para dor, que eu acho que é uma das mais conhecidas e talvez aqui até tem mais relação com a gente como ortopedista, mas conversa um pouquinho também sobre outras indicações do uso medicinal da cannabis, as principais indicações. Perfeito. De maneira geral, quando a gente fala de dor, ela está associada ao principal potencial vou falar de canabidiol, tá? Que acho que é o que a gente consegue falar com uma melhor qualidade de evidência científica. Então, a gente fala sobre o potencial anti-inflamatório desse componente. Mesmo assim, existem muitos casos de uso off-label. Então, as principais patologias que a gente vê, isso daí, assim, qualquer pessoa pode acessar isso através do próprio controle que a Anvisa faz. A gente tem epilepsia, autismo, ansiedade, dor crônica, Parkinson, transtornos dos tecidos moles, câncer, depressão. Tem uma lista imensa aqui, tá? Eu tô com essa colinha que eu acho que é legal para dar esse panorama para vocês. Alzheimer, paralisia cerebral, demência, esclerose múltipla, deficiência mental, enxaqueca, transtorno bipolar, neuropatia periférica, fibromialgia e distúrbio do sono. Essas são as principais doenças que tem lá registro pela Anvisa, né, que chegou no país, que foram as principais patologias prescritas. Né? E em relação às especialidades, reforçando o que eu havia comentado no começo, não tem restrição nenhuma, mas acaba ficando mais na mão de quem trabalha com doença neurodegenerativa. Então, a gente está falando de neuropediatra,
neurologista, neurocirurgião, psiquiatra, e aí vai para a parte de dor, já pega um pouco de reumato, com uma tendência agora para nutrologia e medicina esportiva também, mais para essa linha que eu havia comentado, que lá fora é muito forte de wellness. Então tem muitas empresas patrocinando atletas, a gente faz isso também, e os atletas têm uma resposta muito legal. Se a gente pensar em atletas de luta, ou enfim, que de alguma maneira na prática esportiva tem algum tipo de trauma, né, algum tipo de impacto, eles têm uma resposta muito boa na parte anti-inflamatória. Então, Matheus, THC ou cannabis é doping? THC, sim. A WADA, no ano passado, ela tirou o CBD da lista de doping. Então, ele é um composto que não tem nenhum tipo de proibição pelo lado da WADA. Quando a gente pensa nos produtos de cannabis medicinal, que é exatamente assim que a Anvisa descreve, né? Não é um médio e não é um suplemento e não é um alimento. Ela tem uma categoria própria que é produto de cannabis com fins medicinais. A gente categoriza esses produtos em 3 classes. A primeira delas, full spectrum, que seria espectro amplo, é o mais próximo de eu pegar a planta in natura e transformar num óleo ou em qualquer outra forma de administração. Ali dentro eu vou ter um pouco de THC. Tem o broad spectrum, que é eu pego basicamente todo o composto da planta e excluo o THC. Totalmente. E existe o CBD isolado, ou outro canabinoide isolado. Agora também existem alguns outros que estão vindo para cá, como canabinol, canabigerol, ainda sem grandes evidências científicas, então está muito no empirismo aí, mas já existem esses produtos também. Mas se a gente for falar sobre doping, aí a gente está falando de CBD isolado. É o único que passa. É impressionante o uso nos atletas. Quando a gente se aproxima dos atletas e entende a realidade, especialmente daqueles que moram nos Estados Unidos, e a descrição deles da melhora nesses estados inflamatórios, nesses sobretreinos, é muito importante. A gente vê que isso tem acontecido o tempo inteiro, o tempo inteiro. E, Matheus, desculpa, André, quer continuar? Não, vai lá, vai lá. E assim, falando um pouco da parte de empreendedorismo, né, saindo um pouco da parte medicinal, qual que é o tamanho de mercado, não sei se tem ideia de números nos Estados Unidos, como está o mercado no Brasil, quanto tem crescido, assim, que eu sei que é uma coisa que é bem impressionante, né? Você consegue passar uns números para os nossos ouvintes, para eles terem uma ideia? A média de crescimento do mercado no Brasil, ano contra ano, desde 2015, está na casa aí dos seus 100%. Ou seja, ele dobra de tamanho. Caramba. Todo ano. Mas ainda é um mercado pequeno. Se a gente pensar que essa nova regulamentação que permite a venda em farmácia de 2019 e a gente está em 2022 e apenas uma empresa está oferecendo os produtos, ele ainda é pequeno. Nas vias de importação, a gente já teve muito mais liberação, mas eu ainda afirmo que é um número muito pequeno. Mas só para vocês terem uma noção em relação à nova autorização, significa que um paciente novo saiu do consultório e foi atrás da Anvisa lá para pegar a autorização dele e importar, né? Então, é um número que, querendo ou não, ele é crescente, mas ele não se exclui. Então, normalmente, quem recebeu essa autorização faz uso contínuo desse produto. Então, o cara lá de 2015 que recebeu a autorização para comprar esse produto, muito provavelmente, ainda em 2022, ele esteja comprando. Então, você acaba acumulando uma quantidade muito grande de pacientes que estão fazendo uso. Eu ainda acho o número pequeno, tá? Se a gente pegar no acumulado, a gente está falando, pela via de importação, de mais ou menos 50 mil pacientes. E, Matheus, como é que você foi parar nesse mercado? A resposta para isso é muito simples. Na época, eu
fui convidado para uma posição de marketing e eu fui muito pelo desafio, porque é muito fácil falar de cerveja. Você toma cerveja quando você está triste e quando você está muito feliz, né? Tá. Café quando você acorda ou quando você quer acordar, ou é o sinônimo da reunião, ou é o sinônimo da pausa do trabalho. E maconha. Aí eu falei, poxa, peraí, se você é bom de marketing mesmo, você vai ter que provar esse negócio num mercado que é complicado. Então, o convite veio de um colega médico. Na época, faz 4 anos que eu estou trabalhando nesse mercado, e no começo, no Brasil, haviam apenas 3 pessoas. As 3 pessoas que trabalhavam na empresa eram médicos, justamente para... O trabalho deles ali, na época, era produção, não vou nem dizer de artigo científico, mas era pelo menos de pegar o que existia de artigo científico na época e traduzir aquilo para uma linguagem mais popular, tanto para falar para a sociedade, quanto para conseguir bater na porta de um outro médico e falar, ó, eu não vim falar de droga, eu tô aqui para falar de ciência com você, né? Então, pegavam alguns artigos e faziam esses artigos comentados, né? Começou assim esse trabalho. Todo o resto da empresa, todo o trabalho de administração, então, de tudo. Se a gente for pensar, o principal que a gente precisa, justamente por ter um preconceito tão grande, é um trabalho muito bem feito de comunicação. Isso na época ainda estava nos Estados Unidos. Começou a tomar um corpo um pouco maior, surgiu essa vaga e ele me ligou e falou, ó, o que você está fazendo? Eu falei, tô trabalhando com isso, isso, aquilo, tem uma vaga assim, assim, assado para falar disso, disso, disso. E no início da minha carreira eu ainda pensei, não fumo, nem cigarro normal, mas eu queria muito trabalhar na indústria do tabaco, porque a propaganda que você tem naquela caixinha, ela é completamente negativa. Você vai comprar um negócio que tem um pulmão podre lá atrás, falando que você não deve consumir aquilo. Então, é um mercado muito complicado de trabalhar. E, sem sombra de dúvidas, o mercado de cannabis ainda mais. Né? Por todas as restrições, por todos os entraves burocráticos que a gente tem. E eu vi aquilo com muito bons olhos, né? E foi. Foi assim que eu fui parar. Gostei de encarar esse desafio. Matheus, uma pergunta assim, jogo rápido que eu achei interessante. A gente vê que é um mercado que tem uma perspectiva enorme, a gente vê fundos de investimento ligados a essas indústrias. Você vê que tem ainda pequeno, então sempre que é pequeno, talvez tenha uma possibilidade de crescimento muito grande. E a gente vê não só o benefício clínico, mas também uma burocracia gigantesca. Se isso não fosse associado à maconha como droga, se o canabidiol viesse da babosa, sei lá, da alface, você acha que seria mais fácil? Eu não tenho a menor dúvida que seria mais fácil, mas eu também acredito que não seria que não teria essa audiência, justamente pela polêmica e pela curiosidade das pessoas. Se fosse um hortelã, já estaria completamente disseminado, mas não teria um fundo de investimento. Entendi. Não teriam pessoas, acho que, especulando tanto sobre uma possível flexibilização do mercado para apostar em outras frentes de mercado. Né? Porque se a gente pensa na cannabis, ela não é única e exclusiva para a cannabis medicinal e para o uso recreativo. A gente tem uma indústria de cosméticos gigantesca, a gente tem uma indústria alimentícia gigantesca, a gente tem uma indústria têxtil gigantesca, indústria pet, tem várias coisas para vários produtinhos de cachorros sendo vendido mundo afora. Então, tem uma extensão de possibilidade com aquela planta. A gente nem falou de agronomia, né? Então, tem muita coisa para ser feita, né? Então, acho que por isso os fundos de investimento eles também não vão só eles não identificam só o potencial medicinal, mas eles identificam o potencial de, vamos falar de Brasil, de consolidar uma nova indústria. Então, tem um novo setor que pode sair, ou pelo menos, vamos dizer, um novo insumo que pode alimentar inúmeras indústrias que já existem e pode criar essa indústria de maneira muito consolidada, que é a de cannabis medicinal, ainda pequena. Fantástico. Super interessante.
Mas acho também que se fosse hortelã, daí você não estaria, né, Matheus? Porque seria muito fácil, você não ia gostar Não, desse muito desafio. Legal. Provavelmente ainda estava no café ou fazendo alguma outra coisa. Bacana, legal. Muito interessante. Agora a gente vai arrumar para um quadro aqui do nosso episódio, do nosso podcast, Matheus, que a gente pede para o nosso convidado e a gente também compartilha alguma indicação de livro, de filme, de podcast. Fica à vontade para falar o que você quiser. Eu vou começar aqui para dar um tempinho para você pensar. E a minha indicação dessa semana é um livro que chama Extreme Ownership, ou em português, Responsabilidade Extrema, de um militar americano que chama Jocko Willink, que ele escreveu junto com Leif Babin, que é bem interessante, assim, não conheço esse livro, mas ele traz a cultura dos SEALs, né, que são uma força especial americana super top, para o mundo do business, mundo do negócio, para nossa organização pessoal, e fala muito dessa coisa da gente ter responsabilidade por todos os nossos atos, para a gente não ficar culpando os outros, não ficar achando desculpinha, né? E então eu achei bem interessante esse livro e recomendo para o pessoal aí ler também. Matheus do nosso, aqui do MAG, eu sei que você tem indicação aí também, depois o André. Eu tenho um livro, mas o meu livro é bem específico, acho que para quem... Eu me interessei porque contei um pouco muito da história de Pernambuco, né? O nome do livro é Arrancados da Terra. Ele conta a história dos judeus portugueses que foram se refugiar na Holanda durante a época da Inquisição, depois vieram para o Brasil, aqui para Pernambuco, e fundaram Nova York. Então, tipo, o autor narra de uma maneira muito legal toda essa história, você vai entendendo todo o contexto, e é muito particular para Recife, né? Como eu estou em Recife, eu fui conhecendo os pontos da cidade, assim. Foi bem legal ver. Não combinamos, mas o meu livro tem muito a ver com o seu, Lê, que é o Team of Teams, que é um livro que acabei de acabar, também é um livro de um general, dessa vez, só que do Exército. Gosto também do que o Jocko fala, apesar de ser um pouco autoajuda, autoatrapalha, eu gosto um pouquinho do que ele fala. Tem muito vídeo no YouTube, tem podcast, bastante coisa interessante também. Não sei se o Matheus tem alguma indicação, eu sei que é meio de bate-pronto, mas se tiver alguma coisinha também... Não, a gente faz de propósito. E no episódio que a gente fala de canabidiol, 2 indicações de militar. Acho que tem um podcast muito bom, até citaria aqui o episódio número 41, Muito Além do Gesso. Opa, muito bom. Vou falar aqui de 2 livros que eu sou fascinado por biografia, eu amo ler biografia, eu acho que a história das pessoas tem muito a acrescentar pra gente, e 2 brasileiros que eu acho que fizeram, inclusive o que o nome de um livro né, Na Raça. Então, a biografia do Guilherme Benchimol, da XP, e a biografia do esporte, que eu sou fascinado, e graças ao Dr. André eu também voltei a jogar tênis. Depois do meu acidente de moto aí, a cirurgia foi muito boa no meu ombro e pude voltar rapidinho a jogar, então a biografia do Guga seria minha segunda indicação. Eu acho que eu coloco os 2 no mesmo pacote, de 2 brasileiros que em meio a adversidades enfrentaram desafios e um construiu um império e o outro fez o que nenhum outro atleta do tênis fez, conquistando 3 grandes slams e diversos outros títulos para um esporte tão não comum, né, aqui no nosso país. Já ganhou do Guilherme, urologista, ou ainda não? A gente jogou a semana, olha, colocar isso no podcast, vou retratar uma vergonha aqui, hein? A gente jogou na semana passada ou retrasada, não lembro, e eu comecei dando uma piada, acho que estava 5-1, alguma coisa assim, com 7 pontos para fechar, e ele virou o jogo, acredito? Perdi. Eu falei, não vou contar para ninguém esse negócio, tô colocando ao vivo aqui. E mais uma dica que eu tenho também, não sei que no Netflix tem documentários sobre cannabis medicinal, eu já assisti, eu procurei aqui rapidinho no Google e não encontrei qual foi, mas dá uma procurada lá que tem também, viu, gente? Então pode olhar para quem tiver com preguiça de ler os livros. André, quer fazer os encerramentos aqui? Porra, agradecer demais, Matheus, que honra, eu acho que é muito bom a gente trazer temas diferentes, a gente tem muitos acadêmicos, residentes e também ortopedistas formados. Eu acho que, de certa maneira, é muito bom inovar. Eu acho que você tem uma trajetória fantástica, trazendo coisas da indústria, batendo papo com os médicos, se apresentando. Então, realmente, só agradecer. Obrigado de coração, tamo junto e até a próxima.
É isso aí, Valeu, gente. Matheus. Obrigado a você, gente. Um prazerzão. Com isso, a gente encerra o 41º episódio do Muito Além do Gesso, o primeiro da nossa terceira temporada, a temporada 2022, e daqui 2 semanas a gente está de volta com mais um convidado, uma convidada para a gente continuar aqui quebrando paradigmas, falando sobre ortopedia e se divertindo bastante. Um abraço e até a próxima.